Oi, pessoal, aqui é a Tia Natália. Essa semana a gente vai ver o assunto figuras de linguagem. É um assunto muito interessante, é um dos que eu mais gostava quando eu estudava. As figuras de linguagem são recursos que os autores usam para gerar um efeito nos discursos. É para ampliar a ideia que se pretende passar, que não seria possível se eles usassem o sentido real das palavras. Aí vamos dar uma olhadinha? O que são figuras de linguagem? As figuras de linguagem são modos que os poetas utilizam para brincar com o sentido e o som dos seus textos. Elas servem para enriquecer a poesia. Então, esses recursos podem dar exagero, pode ser ausência, similaridade, lirismo, estranheza, priorizando a alteração do sentido ou da forma das palavras. A primeira que a gente vai ver é a antítese. É a junção de duas ideias de sentido oposto. É, Aqui tem um exemplo. Amor é um contentamento descontente. Ou então, contentamento, alegria, descontente e tristeza. Então, a junção de ideias opostas. Um outro exemplo que a gente pode ver, um ditado popular que a gente fala muito. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, mole e dura, duas palavras de sentidos opostos. A outra figura de linguagem que a gente vai ver é a comparação. É o confronto entre dois termos para ressaltar a semelhança entre eles. Aqui tem um exemplo de José de Alencar. Foi rápido como olhar o gesto de Iracema. Então, o olhar é rápido, então ele fez essa comparação. E na comparação, eles têm sempre elementos conectivos. Com, como, tal como, assim, tão, quanto, parece. Então, sempre vai ter esse elemento nessa figura de linguagem, comparação. Um exemplo que a gente pode ver é na música de Lulu Santos. Vocês já viram? A vida vem em ondas como o mar. Então, tem a palavrinha aí, como, que é um conectivo, certo? A próxima figura de linguagem, eufemismo. Atenuação do sentido desagradável, grosseiro ou indecoroso de uma palavra ou expressão. Aí vocês têm um exemplo. A mentira é uma verdade que se esqueceu de acontecer. Então, a verdade que não foi dita é uma mentira, né? Então, o eufemismo é usar uma palavra para tornar o enunciado menos agressivo. Por exemplo, se você for dizer que uma pessoa morreu, você não vai dizer ele morreu, que é uma forma dura, né? Para você dizer assim de uma forma mais suave, você pode dizer que ele não está mais entre nós, que aí a pessoa vai entender que ele faleceu, né? Isso é um eufemismo. A próxima figura de linguagem, hipérbole. Exagero na expressão de uma ideia. Aqui tem um exemplo. Pela lente do amor, vejo tudo crescer. Vejo a vida 1000 vezes melhor. É de Gilberto Gil. A hipérbole é para dar maior intensidade ao que se quer dizer. Um exemplo bem clássico é: eu estou congelando de frio. Se você disser que está congelando, já sabe que é de frio, né? Mas dizer estou congelando de frio, você está fazendo uma hipérbole, está dando uma expressão, um exagero àquela expressão. A próxima figura de linguagem é a ironia. A expressão de ideia contrária do que se pensa com a finalidade de criticar. Exemplo: o casamento foi aprovado pelo senhor Antunes com a mesma alma com que um réu sanciona a própria execução. Então, o casamento foi aprovado, mas não foi aprovado de bom gosto. Então, para você entender a ironia, você tem que ter noção do contexto. Se você não souber o contexto, você não vai entender a ironia. Por exemplo, é, Maria empurra Joana para entrar primeiro no ônibus. Então, Joana fala: Você é muito gentil. Então, ela não está querendo dizer que ela é gentil, entendeu? É uma ironia. Tem a intenção de dizer o contrário. A próxima figura de linguagem é a metáfora. Comparação abreviada entre dois termos. Exemplo: Ela era um pássaro, nascera para cantar. Está dizendo que ela era um pássaro. Não, ela não é um pássaro, ela é como um pássaro. Então, a metáfora é uma comparação que ela não vai ter aqueles conectivos que tem lá na figura de linguagem de comparação. Aí, deixa eu ver um exemplo. A personagem do livro tem um coração de pedra.
Ela não tem um coração de pedra. O coração dela é como se fosse de pedra. É uma comparação. Então, é uma comparação sem conjunção. E é uma metáfora, certo? A próxima figura de linguagem é a metonímia. Emprego de uma palavra por outra com a qual mantém uma relação. O autor pela obra, a parte pelo todo, o continente pelo conteúdo. Exemplo, a Câmara Municipal discutia o orçamento para 1920, Carlos Drummond de Andrade. Não é a Câmara Municipal que discutia o orçamento, são os vereadores, no caso, que discutiam o orçamento, mas aí está fazendo a parte pelo todo. A Câmara que discute o orçamento. Outro exemplo que a gente pode ver é uma palavra que a gente fala sempre. Você esqueceu de comprar o cotonete. Não é cotonete, cotonete é a marca. O que são cotonetes? São hastes flexíveis, mas a gente não fala eu vou comprar hastes flexíveis, a gente fala eu vou comprar cotonete, mas o cotonete é a marca. Então, isso aí é uma metonímia. A próxima figura de linguagem é onomatopeia. Emprego de palavra que procura reproduzir certos sons e ruídos. Exemplo, logo o pêndulo se movia de um lado para outro. Tic-tac, tic-tac. Josué Monteiro. Esse tic-tac, tic-tac é o som do relógio. Então, é o ruído do relógio que serve para identificar um som. Então, essa é uma onomatopeia. Então, a onomatopeia ela utiliza uma palavra especial para representar um som específico. Por exemplo, miau, você fala miau, você sabe que é o som do gato. Cocoricó, o som do galo. Trim, o som, trim, 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 o som do telefone. A próxima figura de linguagem é o pleonasmo, repetição de uma mesma palavra ou ideia implicada no texto. Exemplo, achei muito fácil odiar-me a mim mesmo. Então, odiar-me a mim, me e mim. A mesma palavra para implicar uma ideia, certo? O pleonasmo é o uso excessivo de palavras na transmissão da ideia. Um exemplo, um texto de Manuel Bandeira. Chovia uma triste chuva de resignação. Chovia uma triste chuva. Chovia chuva. É um pleonasmo, certo? E a última figura de linguagem é o polissíndedo. É a repetição de uma mesma conjunção maior número de vezes do que exige a ordem gramatical. Exemplo, e olhava-me, e via, e ia, e tornava-me a latir. É um texto de Simão Lopes Neto. Então, o polissíndedo, ele usa conjunções. As mais usadas são e, ou e nem. Dá uma ideia de acréscimo, de sucessão, de continuidade. Um exemplo é a música de Lulu Santos. As ondas vão e vêm, e vão e são como o tempo. Então, vão e vêm, e vão e são. Tá vendo? Tem sempre a conjunçãozinha e, que é a mais usada, ou então a conjunção nem. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer a atividade, tá certo? Qualquer dúvida é só procurar a professora.